Então, hein? Vamos continuar aqui a nossa conversa com o nosso advogado hoje convidado, Nilton Martins de Quadro. A gente está falando sobre a lei da terceirização, né? E aí a nossa telespectadora está preocupada aqui com a situação dos profissionais que já são concursados. Como é que fica a situação deles, doutor? A substituição de concursados por terceirizados é quase impossível, a não ser que se enquadre naquela hipótese de vir a ser extinto o cargo ou redução de pessoal e a pessoa ainda esteja ou no período probatório ou nas cotas que tenha que vir ser reduzido. Eu não acredito que venha prejudicar quem já é concursado. Costumo dizer que vai prejudicar os novos, e isso pode vir a prejudicar os novos. E especialmente dependendo de quem for o governante. Porque tem os governantes experientes, eles não topam isso. A gente pode, inclusive, ver nos deputados de Santa Catarina, que já foi prefeito, governador, a maioria foram contrários. Ele não é bom também para quem é um problema de gestão. Agora, o grande nó é o que vai ocorrer para frente, especialmente isso. É a dúvida do futuro, né? A outra telespectadora aqui nos questionando qual é a chance de ser declarada inconstitucional essa lei, doutor. Então, o prognóstico de uma inconstitucionalidade, a gente costuma debater isso na universidade, na pesquisa, é uma hipótese. O que a nossa Constituição indica? A Constituição é a lei máxima do Brasil, e nenhuma lei, por exemplo, como essa, pode violar a Constituição. Se violar, ela é anulada, inválida, por isso que se chama de inconstitucional. A nossa Constituição tem alguns parâmetros, assim. No seu artigo 1º, a Constituição diz que qualquer ação pública ou privada, especialmente as leis, elas têm que respeitar alguns valores fundamentais, dentre os quais a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o artigo 7º, ao tratar dos direitos e garantias sociais, diz que faz uma relação de direitos e prevê que a lei pode criar outros, mas ela tem um comando, desde que vise a melhoria da sua condição social. Então, uma lei como essa, qual que é o problema dela, que aparentemente tem alguma inconstitucionalidade? É que ela traz uma piora e não traz nenhuma compensação para melhor. Então, as leis podem ter um rebaixamento de direito e dar uma compensação, e ela não consegue fazer isso. Então, essa é a hipótese de vir a ser alguém questionar no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade. Só que isso pode levar, às vezes, 5 anos, 6 anos, e depois criar uma margem de insegurança jurídica no futuro. Quer dizer, isso pode acontecer depois dela já estar em andamento. Já está em vigor, está sendo aplicada, normalmente é isso. É assim que acontece, é um processo complicado mesmo. Aí tem uma outra participação aqui, a pessoa está dizendo que trabalha na empresa terceirizada pela Prefeitura de Chapecó, na área de alimentação nas escolas. Aí ela diz que os salários, os pagamentos estão atrasados. No caso dessa empresa decretar a falência, é a Prefeitura que vai pagar os funcionários? Veja, esse a lei diz que sim, a lei nova, a lei atual, a norma atual também diz que sim, só que não é automático. Isso depende de processos judiciais. Então, veja, esse é um caso emblemático, o caso da alimentação, a empresa deve ser a NutriPlus. É aquele caso que há um tempo atrás gerou um processo até contra a secretária de Educação, que muitas vezes nem sabe que é errado. Eu não imagino que alguém faça de maldade isso. Mas é uma contratação, todo mundo acha que é melhor, que aquilo, e dentro desse contrato, são contratos com N cláusulas. A gente chama de um cavalo de Troia, um problema lá. E depois, na hora da execução, não consegue pagar. Se a prefeitura atrasar o pagamento da empresa, ela não paga os salários, aí vai gerando multa e torna inviável. É por isso que nós temos, assim, a média de tempo de serviço do trabalhador brasileiro não é alta nas empresas, ela é em torno de 5,8, 6 anos por emprego. Antigamente era mais alta. Sim. Nas empresas de trabalho terceirizado que existem hoje, a média é 2,8. Nas de limpeza, a média é 1,3. 1 ano e 3 meses. Então, uma rotatividade muito alta, um custo vai se elevando e essas pessoas não conseguem, muitas vezes, somar tempo de serviço para chegar lá na hora da aposentadoria. Então, ela é isso que se chama de precarização. Se isso, quando é mais barato para o tomador do serviço, normalmente ele vê como vantajoso. E às vezes o que ocorre é o seguinte: no contrato esse da empresa de merenda com a prefeitura deixou de pagar ontem, mas talvez amanhã vai pagar mais do que pagaria se fosse um serviço direto.
Olha só que complicado. De certa forma, fica uma dúvida, um questionamento também quanto aos direitos trabalhistas do funcionário aí nessa relação contratada, contratante, né? Eu só quero trabalhar e quero ter meu salário, né? Esses processos contratuais aí não me dizem respeito, mas pelo que o senhor tem nos explicado aqui, seria um complicador, talvez, essa nova lei. Ela não entra muito no aumento, no trabalho temporário ela reduziu direitos. No trabalho temporário, sim. O trabalho temporário é um segmento que a gente não vê muito na nossa região. Correios usa eventualmente, algumas indústrias usaram, não usam mais. Ele aumentou de 3 meses para 9, como tentar ser atrativo, mas desconheço se tem alguma empresa de trabalho temporário na cidade. Agora, a terceirização geral e restrita, ela não mexe nos direitos, tamanho de salário, valor da hora, nada disso. Ela só amplia a possibilidade de terceirização. O resto dos direitos continuam os mesmos. E devem ser cumpridos. Devem ser cumpridos. O grande não é a capacidade financeira dessa empresa terceirizada conseguir pagar. Em regra, ela não tem capital. Eu monto uma empresa numa sala, com um telefone, e o que eu vou estar vendendo? Eu vou estar vendendo pessoas. Tem uma coisa... no futuro vão olhar isso parecido com a escravidão. Tá? Mas o que a empresa terceirizada às vezes faz, terceirizadora, é eu ter contrato, mas não ter emprego. Ter contrato aqui, coloco trabalhar lá. E sou responsável pelo pagamento do teu salário. O tomador passa para mim, o dinheiro eu passo para ti uma parte. O que acaba acontecendo? A empresa terceirizada tem que ficar com uma parte disso, que é o lucro. Nenhuma empresa funciona sem lucro. Sim. A tomadora não vai querer pagar mais do que pagava antes. Então, a tendência é achatar os salários. O risco de diminuir o salário dos profissionais, entendi. Esse é o grande problema indireto que não aparenta, né? Sim, entendi. A Michele aqui até perguntou isso que o senhor citou rapidamente aí, o período de experiência passando de 3 meses para 9, isso é previsto mesmo? Veja, este projeto ele não mexe no contrato de experiência. Tá. Continua sendo lá no máximo 3 meses. O que ele permite é que uma empresa contrate uma outra empresa de trabalho temporário e essa empresa de trabalho temporário possa ter 9 meses. Não é a experiência que passou a ser de 9 meses, como foi divulgado por alguns órgãos de mídia, inclusive, especialmente mídias eletrônicas. Ela amplia um segmento empresarial típico, que é a empresa de trabalho temporário. Então, por exemplo, hoje uma loja precisa contratar alguém um contrato de experiência, continua sendo 3 meses. Se essa loja tiver um aumento muito grande de vendas e ela quer contratar uma outra empresa que vai trazer os empregados dessa outra empresa trabalhar dentro da loja. Essa outra empresa de trabalho temporário que pode ser para 9 meses, era 3 também. Tá. É nisso que ela amplia. Entendi. A Patrícia do bairro São Cristóvão aqui está dizendo que isso é um absurdo, que nós brasileiros vamos aceitar isso sentados e nossos filhos e os nossos netos como é que vão ficar, né? A Patrícia aqui se manifestando. Acho que ainda a gente tem que esperar para ver como é que a coisa vai acontecer aí, né, doutor? O Carlos também preocupado aqui com as ações trabalhistas na justiça, né? De alguma maneira pode interferir. E a gente vai se informando, a gente vai criando opinião e vai as preocupações aparecendo, né? Sim, as empresas que já são terceirizadas, limpeza, vigilância, são responsáveis por boa parte das ações trabalhistas, viu? Olha só, observação. Isso é bem importante. Quanto mais, porque a ação trabalhista não sai do nada, algum problema tem. É verdade. Tem lá uns 10%, talvez que seja invenção. A gente admite isso. Mas algum problema tem. Então, e boa parte delas são esses. Porque ninguém vai ficar calado se chega no final, é demitido, não recebe as verbas, não recebe nada. Né? Né? Muito bem, doutor. Muito obrigada pela nossa conversa aqui, pelas informações, viu, doutor? Agradecer você aí de casa também pela companhia. Você fica agora com a Hora da Venenosa e a gente se vê de novo amanhã, às 1h15, direto de Xanxerê, tá? Até mais.